Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, sou aqui do canal Mila Amigurumi e hoje, gente, eu vim trazer para vocês a bonequinha aqui da Nojinho, do filme Divertidamente, na qual, gente, nós vamos aprender a fazer nesse primeiro vídeo a cabeça, aqui as expressões dela e o cabelinho, tá? Então, nessa primeira parte, a gente vai aqui fazer a cabeça e o cabelo. Os nossos personagens, eles ficam em pé sozinhos, tá? Então, eles são ótimos para decoração, seja do quarto infantil ou para quem faz coleção aí dos Funko Pops. Peço também para você se inscrever aqui no canal, gente, se você não for inscrito ainda, e ativar o sininho para receber as notificações, tá? Pois isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. E já peço para você deixar aqui nos comentários o que você está achando dos personagens que eu estou fazendo e quais personagens você gostaria de ver aqui também. E se você gosta do canal e se identifica com os vídeos que eu posto, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal, pois como membro você terá acesso aos mais benefícios, tá? Como, por exemplo, o membro ponto alto, eles têm acesso ao nosso vídeo primeiro. Então, eles são disponibilizados para quem é membro pontual e depois é disponibilizado para o público em geral. Lembrando também, gente, que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Todo o material que eu utilizei para fazer a bonequinha, tá? Então, o fio que eu usei, o tom do fio que eu estou usando, cor e a numeração dos olhinhos, tá? Então, todo o material eu deixo aqui na descrição. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo e tá gostando de fazer todos os personagens aqui, ativa o sininho para receber a notificação, tá? Assim, quando os próximos vídeos forem lançados, vocês vão ser notificados e já poderá fazer o seu próximo personagem, tá? Então vamos lá para mais um vídeo? Olha só, gente, para dar início aqui à cabeça, eu escolhi o tom 5741 da Amigurumi tradicional, tá? Já adiantei aqui, gente, 8 pontos no anel mágico, peguei um fio guia pra gente não se perder. E vou fazer aqui a segunda carreirinha com 8 aumentos, tá? Então, para cada ponto de base, 2 pontos. E vamos finalizar essa carreirinha com 16 pontos baixos. Agora, gente, na terceira carreirinha, a gente vai fazer 2 aumentos. Um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, fiz um. E 2, e vou fazer mais 2 pontos. Então, eu vou seguir fazendo 2 pontos e 2 aumentos até o finalzinho da carreira, tá? 2 pontos e 2 aumentos, e vamos finalizar essa carreirinha com 24 pontos. Agora, gente, nessa quarta carreirinha, a gente vai começar fazendo um ponto, 2 aumentos. Depois, vamos continuar com 4 pontos e 2 aumentos por 3 vezes. Então, 4 pontos, 2 aumentos, 4 pontos, 2 aumentos, 4 pontos, 2 aumentos. E aqui no finalzinho, a gente vai finalizar a carreira com 3 pontos. E no final dessa carreira, a gente vai ter 32 pontos baixos. Agora, na carreira de número 5, eu vou começar fazendo 2 pontos. 1, 2, agora 2 aumentos. 1 e 2. E vou continuar fazendo, gente, 6 pontos e 2 aumentos por 3 vezes. Finalizo a carreirinha com 4 pontos baixos e no total da carreira a gente vai ter 40 pontos. Agora, na carreira de número 6, a gente vai começar fazendo 3 pontos. 1, 2 e 3. Vou fazer 2 aumentos. E vou dar continuidade fazendo 8 pontos e 2 aumentos por 3 vezes, finalizando a carreirinha com 5 pontos baixos, e no total da carreira a gente vai ter 48 pontos. Agora, na carreira de número 7, a gente vai fazer 4 pontos baixos, 3 e 4. Vai fazer 2 aumentos, então, 1,
2. E vamos dar continuidade fazendo 10 pontos e 2 aumentos por 3 vezes, 10 pontos e 2 aumentos por 3 vezes, finalizando a carreirinha com 6 pontos. E no total da carreira, a gente vai ter 56 pontos baixos. Finalizei aqui minha carreirinha de número 7, que é a última de aumentos. E agora, gente, da carreira de número 8 até a carreira de número 19, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Então, para cada ponto de base, um ponto no total de 12 carreirinhas. Eu vou fazer aqui a minha e aí eu volto com vocês. Bom, gente, já finalizei aqui as minhas 12 carreirinhas e agora eu vou pôr os olhos, tá? Aqui eu tô com um de 15 milímetros no tom verde, tá? Eu separei aqui, gente, entre as carreiras 14 e 15. Então, você vai contar aqui do anel mágico até a carreira 14, entre 14 e 15, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ó. Aqui é 14, aqui é 15. Então, no meio dela, ó, a 14, você vai marcar e separar 10 pontos entre um e outro, tá? Então, gente, pra fazer aquele branquinho do olho, eu vou entrar aqui, ó, no meio do olhinho, na parte de baixo, tá? Por dentro da peça. Vou deixar aqui um pedacinho pra fazer o arremate. E vou sair aqui, ó, também no meio do olhinho, na parte de cima, tá? Entrando aqui e deixando esse fio pra fazer o acabamento depois. Você posiciona ele aqui, ó, no meio do olho, tá? E já corta esse fio. E faz do mesmo jeito no outro olhinho, que você já pode pôr a trava, ó. Eu uso, gente, eu já falei em outros vídeos, essa trava côncava, tá? Aquela lisa, ela deixa o olhinho pra fora. Então, eu uso essa, que aí o olhinho fica um pouco mais fundo, tá? Colocando a trava aqui, colocou a trava, gente, ó, aqui ficou folgado. Você vai acertar ele, puxando aqui as linhas, tá? Aí, você acerta de forma que ele fique bem rente ao olhinho. Dá os 2 nozinhos aqui atrás, para que ele não saia do lugar depois. Dei os 2 nozinhos, põe o fio pra dentro. E aqui, gente, aqui eu venho com a cola universal, um alfinete, tá? Você vai pegar, gente, bem pouquinha cola, ó, passando só aqui. E passar aqui na lateral do olhinho, não precisa muito, tá? Só pra colar esse fio, pra que ele não saia do lugar. E vai pôr ele aqui bem rente ao olhinho, tá? E fica assim, ó. E aí, você vai fazer nos 2 olhinhos. Gente, nós vamos dar início às diminuições, tá? Lembre, gente, de deixar esse marcador aqui, ó, na mesma direção onde você acabou aqui, para que os cantos fiquem na mesma direção, tá? Então, não altera ele de lugar. Aqui, gente, a gente vai dar continuidade fazendo 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Eu vou fazer 2 diminuições seguidas. Lembrando que a diminuição, você pega a primeira alcinha do primeiro ponto, a primeira alcinha do segundo ponto e faz um ponto baixo. De novo, a primeira alcinha do primeiro ponto, a primeira alcinha do segundo ponto e faz um ponto baixo. E agora, gente, eu vou dar continuidade fazendo 10 pontos baixos e 2 diminuições seguidas por 3 vezes. Então, vai ser 10 pontos baixos e 2 diminuições seguidas por 3 vezes. Vamos finalizar a carreira com 6 pontos. E no total da carreira, a gente vai ficar com 48 pontos. Eu vou fazer aqui a minha e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui, gente. E agora, na carreirinha de número 21,
A gente vai começar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. 2 diminuições seguidas. Primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto, e faz uma diminuição. E agora, gente, eu vou dar continuidade fazendo 8 pontos e 2 diminuições por 3 vezes. Então, 8 pontos e 2 diminuições por 3 vezes, finaliza a carreirinha com 5 pontos baixos, e no total da carreira, a gente vai ter 40 pontos. Eu vou fazer aqui a minha e eu volto com vocês. Dando continuidade aqui, gente, na carreira de 22, a gente vai fazer 2 pontos baixos, 2 diminuições seguidas, 2 diminuições seguidas, depois vamos fazer 6 pontos baixos e 2 diminuições por 3 vezes. Então, 6 pontos baixos e 2 diminuições por 3 vezes, finaliza com 4 pontos, e no total dessa carreira, a gente vai ter 32 pontos baixos. Eu vou fazer aqui, e aí eu volto com vocês. Agora, gente, na carreira de número 23, eu vou começar com um ponto baixo, 2 diminuições seguidas, depois vou dar continuidade fazendo 4 pontos e 2 diminuições seguidas por 3 vezes, finalizando a carreirinha com 3 pontos baixos, e no total da carreira, a gente vai ter 24 pontos baixos. Finalizando aqui, gente, você já pode encher a peça, tá? Lembrando de pegar assim, ó, conforme você for enchendo, vai fazendo assim os bolinhos e colocando nos cantos, tá? Pra dar ênfase ao cantinho, porque a cabeça, gente, a gente quer quadradinha, então a gente tem que ir colocando, ó, conforme você vai enchendo, que já tiver enchimento, você vai colocando nos cantinhos, tanto de cima quanto de baixo, tá? Pra ele ficar nesse formato quadradinho. Olha só, gente, já coloquei o enchimento aqui, e agora nós vamos dar continuidade à diminuição, fazendo 2 pontos e 2 diminuições por toda a volta, tá? Então, 2 pontos e 2 diminuições por toda a volta. Finalizei aqui, gente, minha carreirinha 2 pontos e 2 diminuições. E agora, na carreirinha de número 25, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta. E vai sobrar um pontinho no final, gente. Finalizei aqui, gente, minha carreira de número 25, na qual a gente ficou com 11 pontos. E agora, gente, eu vou fazer em BLO, tá? Então, pegando só a alcinha de trás, os 11 pontos baixos, tá? Então, pegando só a alcinha de trás, BLO em toda a volta. Finalizei aqui, gente, minha carreirinha em BLO. E agora, gente, eu vou fazer mais uma carreirinha, pegando as 2 alcinhas agora, tá? Ponto baixo normal. Então, mais uma carreirinha de ponto sobre ponto, tá? Vou fazer aqui a minha e volto com vocês. Finalizei aqui, gente. Aqui você vai dar um ponto baixíssimo, tá? E vai cortar o fio. Não precisa fio longo, pois a gente não vai fazer costura com essa linha, tá? Então, você pode cortar, puxar o fio. E aqui, gente, nós vamos ver se ainda precisa de enchimento, tá? Que essa parte aqui tem que estar bem cheinha pra cabeça não ficar caindo. Então, você vai verificar aí se tá bem cheio. O meu, ó, eu vou colocar um pouco mais, que aqui tá bem vazio. E aqui, gente, depois disso, nós vamos pôr esse pescocinho pra dentro da peça, tá? Fazendo assim, ó, com a agulha mesmo, dá pra colocar. E aí, nessa carreirinha onde a gente fez o BLO, ela fica pra fora, tá? E aí, você vai colocar pra dentro, vai deixar o espacinho aqui pro pescoço, ó. E vai fazer, e vai completar com um enchimento, tá bom? Bom, gente, nós vamos fazer agora o cabelinho, tá? Pra fazer o cabelo, eu vou usar essa linha Mollet, ela é lã, tá? E esse aqui é a cor Trevo, cor 453, tá? Esse aqui, gente, eu vou separar fios de mais ou menos 15 centímetros, tá? De 15 a 17 centímetros, e vou fazer vários fios. Quem fez aqui já a tristeza já sabe como que é.
Então, ó, vou puxar vários fios e vou cortar vários mesmo que a gente vai pôr na cabeça toda, tá? Então, pode fazer bastante e vai cortar entre 15 e 17 centímetros. Pessoal, gente, quem fez aqui o da Tristeza vai ser bem parecido, tá? Porque os cabelos dela são parecidos também. Então, ó, vai ser dividido aqui na lateral, tá? Porque ele é dividido, não é no meio. Então, aqui na lateral vai ficar pra cá e esse aqui pra cá, tá? Então, com os fios, gente, o que que eu faço? Eu dobro ele ao meio. Venho aqui, ó, eu demarquei na carreirinha de aumentos, então aqui no meio, ó, na última carreirinha, então ficou 10 pontos pra cá e aqui no último aumento também. Então, aqui eu vou tirar, vou introduzir a agulha dentro da cabeça pegando um ponto, puxo essa laçada e puxo o fio pra direção que eu quero e fico com essa laçada aqui na agulha. O segundo fio, para não ficar aquele nozinho aparente, eu vou entrar aqui, ó, no próximo ponto e sair no ponto que eu estou, passando por dentro dessa laçada que eu tinha deixado na carreira anterior. E vou passar pelos dois juntos. Puxo esse fio e o nozinho fica dentro da cabeça, tá? Então, ele não fica aparente. Aqui eu puxo um pouquinho a laçada. E vou fazendo assim, gente, por todo o decorrer da cabeça, tá? Nessa carreirinha aqui onde eu estou, eu vou fazer aqui, ó, até chegar aqui nesse alfinete, tá? Então, eu vou fazer aqui, e aí, quando chegar lá no final do alfinete, eu volto com vocês. Gente, não tem segredo, tá? É só pra entrar no próximo ponto, sair onde você está e entrar dentro dessa laçada que ficou, tá? Aí, você puxa o fio por dentro das duas. Puxa o fio anterior pro nozinho ficar dentro da cabeça, tá? Aqui você puxa a laçada e faz tudo novamente. Então, aí, você vai fazendo o cabelo fio a fio. Eu vou fazer aqui, gente, até chegar nesse alfinete. E aí, eu volto com vocês. Ah, gente, eu troquei aqui pra agulha de 2,5, tá? Porque eu acho mais fácil pra puxar essa lã, porque ela é mais grossa. Só que com a de 2 também, se você não tiver, só tiver a de 2 e não tiver a de 2,5, você pode fazer também tranquilamente, tá? Dá pra fazer. Eu só troquei porque, como a lã é mais grossa, eu acho mais fácil pra puxar o fio, tá? Mas o resultado é o mesmo. Olha só, gente, cheguei aqui no ponto final. E aqui, gente, eu vou voltar na mesma carreirinha onde eu estou, tá? Então, ó, eu vou introduzir aqui, ó, no mesmo ponto onde eu estava, passar por dentro do ponto, pegar a laçada e puxar o novo fio, tá? E puxar aqui, ó, os dois fios que foi dessa carreirinha anterior. E aqui, gente, eu vou fazer na mesma carreirinha, tá? Só que agora puxando o fio pra baixo, tá? Então, igual a gente fez no cabelinho da Tristeza, quem já fez já tá mais prática, já sabe. Sempre entrando aqui, ó, no mesmo ponto. Fica um pouquinho mais difícil porque o ponto já tá cheio, né, gente? Já tem a lã da outra carreirinha. Então, você pega, puxa, meu, desfiou, tá vendo? E puxa o fio anterior. E aqui, gente, essa camada aqui vai ficando pra esse lado, tá? Então, ó, esse aqui vai ficando pra parte da lateral. Esse aqui eu vou pegar a agulha mais fina, porque como o fio já está cheio, fica mais difícil de introduzir a agulha. E vou fazer a mesma coisa, gente, até chegar ali na frente, tá? Então, ó. E agora, puxando o fio pra esse lado, tá? Porque aqui vai ser a divisão do cabelo. Então, aqui tem que estar um fiozinho pro lado e o fiozinho pro outro. Então, gente, sem saltar pontos, tá? Você vai pegar aqui do mesmo jeito
até chegar aqui na frente, novamente, tá? Olha só, gente, fiz aqui, ó. Então, esses dois, eles ficam no mesmo ponto, tá? Um pra cima e outro para a lateral. Aqui, gente, só essa carreirinha que vai fazer desse jeito, pois vai ser a divisão do cabelo, tá? Agora, gente, pra dar continuidade, você vai dando sequência aqui, ó. Na mesma carreirinha onde a gente tá, você vai fazer aqui, ó, toda a espiral aqui do couro cabeludo, tá? Então, nessa parte de cima, você vai dar continuidade aqui até chegar aqui do outro lado, tá? Então, desse mesmo jeito, nesse mesmo formato, até chegar aqui do outro lado. Eu vou fazer aqui o meu, e aí, assim que eu terminar, eu volto pra falar como que vai fazer o restante do cabelo. Outra coisa, gente, nessa fase aqui é importante que você não salte ponto, tá? Porque vai ser a frente do cabelo, gente, onde vai estar mais visível. Então, é importante que você não salte ponto, faça em todos os pontos, tá? O fio a fio. Porque se você saltar, vai ficar muito falhado. Então, vai ficar vendo de longe que tá faltando o cabelo, tá? Então, faça o fio a fio em cada ponto, que vai ficar mais bonitinho, dando destaque ao personagem, tá? Olha só, gente, estou finalizando aqui a carreirinha. E aqui, ó, como a gente trabalha em espiral, tá? Então, ele finaliza aqui na carreirinha de cima. Mas não tem problema, gente. Você vai fazer do mesmo jeito. Eu entrei aqui na carreirinha de baixo para a carreira de cima. E vou pegar o fio do mesmo jeito, tá? Só que aqui, gente, para finalizar, como eu não vou dar continuidade ali, o que que eu faço? Eu puxo o fio, a laçada do mesmo jeito. E aqui, ó, eu vou passar, puxo aqui o último para acertar, né? E puxo aqui, ó, para finalizar o ponto, tá? E puxo as duas laçadas. E aqui, gente, o nozinho ficou pra fora. Esse nozinho que a gente fala que fica lá pra dentro, ficou pra fora. E pronto, nenhum deles saem, tá? Então, ó. Tá? E ficou aqui finalizada a nossa primeira carreirinha. Olha só, gente, eu finalizei aqui, tá? A carreirinha espiral. E agora, gente, para dar continuidade, como a nojinho, ela tem uma franjinha aqui na frente maior do que a tristeza, o que que eu faço? Eu vou fazer mais uma carreirinha aqui, ó, nessa lateral da frente, pegando só um ponto, tá? Pegando só um ponto aqui na frente. Então, ó, eu vou dar continuidade aqui nessa carreirinha, ó, até aqui, pegando toda a lateral, tá? Então, fazendo ponto a ponto nessa carreira da frente, tá? Então, ó, vai ser uns 10 fiozinhos aqui, gente, só nessa carreirinha da frente, pra dar mais volume, tá? Porque quando a gente passa a chapinha, ele diminui bem o volume. Então, pra dar mais volume aqui nessa franjinha dela, eu vou fazer mais uma de ponto a ponto aqui na lateral. Na frente do rosto, desculpa, na lateral não. Na carreira da frente, tá? Dos olhinhos. Olha só, gente, estou finalizando aqui o último pontinho, tá? O último cabelo. E, ó, nesse último eu pego aqui as duas que ficou, né? Puxo normalmente e passo esses dois na laçada, tá? Pra finalizar o ponto. E ficou assim, gente. Aqui na frente um pouquinho mais de cabelo, tá? Pra dar o efeito daquela franjinha, quando a gente fazer ele com a chapinha. E agora, gente, dando continuidade, o que que a gente vai fazer? Vai pegar o fio, dobrar o meio, igual a gente tava fazendo, só que agora eu não vou fazer mais ponto a ponto, tá? Então, eu vou saltar mais. Então, eu vou pegar em média de 2 a 3 carreiras, tá? E vou, ó, passar por dentro, entro aqui no ponto e vou sair no fio da carreirinha de cima, onde já está preenchida, tá? E aqui eu puxo, ó, saio com a laçada aqui embaixo, puxo o fio trazendo aqui pra baixo, tá? Sempre na direção, gente, onde o cabelo vai ficar, tá? Então, por exemplo, a Nojima, ela tem um cabelo partido daqui pra cá. Então, eu vou direcionando o fio pra esse lado, tá? De novo, ó.
Gente, como aqui é aumentos, tá? Então, pode ser que você passe mais de uma vez no mesmo fio aqui embaixo, no mesmo ponto aqui embaixo, ó. Porque lá em cima teve os aumentos e aí fica mais pontos. Tá vendo? Você puxa e vai dando caimento pro lado que você quer. Vou entrar aqui nesse mesmo ponto e vou sair na carreirinha aqui de cima. Então, aqui, gente, eu já trabalho 3 carreiras, tá? Eu não vou pegar mais ponto a ponto, senão vai ficar muito cabelo na cabeça. E não fica legal também quando fica muito cabelo, tá? Não fica tão bonito. E aqui, gente, eu vou fazer por 3 carreirinhas, tá? Então, eu vou fazer essa, daí eu vou fazer uma aqui embaixo dessa com mais 3 carreiras, 3 a 4 e outra aqui, tá? Então, vai ser 3 carreirinhas no total, dando esse caimento aqui pra baixo, pra lateral. Finalizando ali, gente, eu vou fazer do mesmo jeito na lateral, tá? Só que aqui eu vou contar os pontos do olhinho, tá? Pra ficar a mesma quantidade de pontos pro cabelo não ficar torto. Então, se aqui eu começo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, aqui, ó, vou saltar aqui na terceira carreira e vou subir pegando da carreirinha que a gente já trabalhou, tá? Então, ó, vou fazer a mesma coisa. Só vou ter cuidado na hora de contar ali a carreira dos olhinhos para eu deixar a mesma quantidade, tá? E aqui, ó, puxo o fio e desço ele aqui pra lateral, puxando as pontas para ele ficar grudado aqui na cabeça. E vou fazer aqui, ó, até chegar lá do outro lado no olhinho, faltando os 5 pontos, tá? Então, ó, eu vou dar seguimento aqui. E aí, eu já mostro pra vocês como que passa a rasqueadeira, tá? Essa agulha aqui tá muito fina, gente. Vocês podem trocar de agulha nessa parte, porque essa de 2, ela é mais fina pra lã. Então, a de 2,5, ela puxa melhor, tá? Ela não desfia assim. E aí, fica melhor pra puxar, porque a lã já é mais grossa. Então, puxa aqui e puxa os 2 juntos. E assim, gente, eu vou fazer aqui, ó, toda a lateral, tá? 3, até chegar aqui, 5 pontinhos depois do olho. Eu vou fazer aqui o meu e aí eu volto com vocês. Olha só, gente, eu finalizei aqui em cima, já coloquei também uma carreira aqui na lateral. E agora, gente, eu vou pôr mais uma carreirinha, tá? Então, saltando mais 3 pontos, ó. Você vai pegar aqui na mesma direção e vai fazer mais 3 carreirinhas, tá? Então, ó. Pegar na mesma direção, eu peguei uma carreira a mais. Do mesmo jeito e fazer toda a lateral do cabelo até lá atrás, tá? Porque eu quero, gente, que ele fique um pouquinho mais comprido, tá? Então, se você fizer só até aí, ele vai ficar um pouquinho mais curto. Então, na hora que a gente for cortar pra parar as pontas, ele vai ficar mais curtinho, tá? Então, ó, você fazendo aqui, ele já vai passar um pouquinho da cabeça, tá? Então, vou fazer aqui mais uma carreirinha, aplicando aqui na lateral. Nossa, como no vídeo esse fio parece estar bem mais escuro do que o que ele realmente é, viu, gente? É por causa da iluminação também. Então, iluminação faz diferença, ele tá parecendo um verde bandeira. Mas, na verdade, ele é mais claro do que o que tá aparecendo no vídeo, tá? Por causa da iluminação mesmo. E aqui, gente, eu vou fazer mais uma carreirinha, tá? Aqui ao redor de toda a cabeça. Então, aí depois eu volto mostrando como que eu passo a rasqueadeira. Bom, gente, eu acabei de aplicar aqui, ó, a segunda parte do cabelinho, tá? Nas laterais. Ficou assim, ó. Então, ele ficou um pouquinho maior. E aqui, gente, nós vamos passar a rasqueadeira agora. A rasqueadeira, pra quem não conhece, é esse objeto aqui, ó. Ele, gente, você encontra em pet shop, tá?
Ele é usado para tirar os pelos dos animais. Os pelinhos que vão caindo. E aqui, gente, você vai separar por mecha, tá? E vai passando, gente, ó, das pontas para o final do cabelo, tá? É importante que você compre esse de arame, tá? Esse aqui de ferro, ó. Porque aqueles de plástico, eles não desfiam bem a lã, tá? Então, é importante que você compre esses aqui de ferro. Aqui, você vai passando das pontas, tá? Até o início do cabelo, mas começando pelas pontas. E vai desfiando o fio. Aqui, gente, tem que ter um pouco de paciência, não adianta ir com força, tá? Aqui é o jeito mesmo que você vai colocando pra ir desfiando o fio. Senão, você acaba perdendo todo o fio, tá? E não desfia o cabelo da maneira correta. Aqui eu ponho o dedo embaixo pra apoiar o fio e pra não danificar a peça que tá embaixo também, tá? Porque senão vai desfiar aquela peça também e não vai ficar legal. Aqui, gente, ele ganha bastante volume, tá? Ó, você pode ver que desse lado também e desfiar. Pra ele ficar todo por igual, desfiadinho, tá? Ele acaba saindo bastante, tá, gente? É normal. Então, você perde bastante fio. Então, por isso que tem que ter muito. E aqui, gente, você vai fazer em todo o cabelo, tá? Eu recomendo sempre começar aqui pela última mecha, porque ele vai ganhando volume e fica mais difícil de você fazer se você começar aqui do meio, tá? E aqui, gente, feito em todo o cabelo, você vai fazer mecha a mecha. Vim passando a chapinha. Essa chapinha, gente, é a tradicional de cabelo mesmo, tá? Então, eu passo, ó, de 1 a 2 vezes. E passo a rasqueadeira de novo, tá? Então, passo a rasqueadeira novamente no fio. E aí, ele baixa bem o volume, ó. E já dá um brilho no cabelinho também, tá? E aqui, gente, eu vou fazer por todo o cabelo. Desse jeito, tá? Mecha por mecha. Então, gente, eu aconselho, ó, faz aqui a primeira inteira com a rasqueadeira, ó. Desfia todo o cabelo e depois você passa a chapinha nessa mecha. Aí, desfia novamente essa aqui e passa nessa mecha. Que aí, você vai colocando o cabelinho de acordo com o que é, tá? Pra você não ir se perdendo nas mechas, gente, porque ele dá muito volume. Então, eu vou fazer aqui no meio. Ah, uma coisa importante também, você passa a chapinha na direção em que o fio vai ficar, tá? Então, por exemplo, esses aqui é do lado. Então, eles vão ficar aqui pra baixo. Só que aqui, ó, tem essa carreira, lembra que a gente fez pra ser a divisão do cabelo. Nessa aqui, você vai passar essa mecha pra cá e essa mecha pra cima, tá? Então, você vai direcionando a chapinha pra onde você quer que ela fique, tá? E é isso, gente. Eu vou passar aqui no meu, vou desfiar todo o cabelo. E aí, eu mostro pra vocês como que eu fiz o resultado final, eu mostro pra vocês. E também aparar as pontinhas, tá? Que depois a gente vai cortar aqui pra dar o formato do cabelo dela, tá bom? Então, eu vou fazer aqui no meu, todo o cabelo, direcionando pra onde você quer. Olha só, gente, o resultado final, tá? Passando a chapinha. E aqui, gente, você pode pentear o cabelo certinho, tá?
e aparar essas pontinhas que vai ficando, tá? Então, ó, você penteia ele todo. Aqui eu já cortei também a franja, ó. Você põe ela assim um pouquinho pra cima e vai modelando do jeito que você quer. E com a tesoura, você vem aqui, ó, cortando o que vai sobrando, tá? E aí, você faz a franjinha dessa parte. Aqui eu não cortei muito, porque eu já cortei a minha, mas vai cortar um pedacinho. E aqui, gente, ó, desse lado, você pode modelar a chapinha assim pra cima, ó, para as pontinhas ficar um pouquinho virada, porque desse lado ele é viradinho. E conforme vai saindo, você vai aparando pra que fique certinho, tá? O cabelo dela é retinho, né? Então, não é muito difícil de cortar. E aí, gente, você só corta e vai aparando pra ver se ficou por igual, tá? Ficou assim o nosso cabelinho. Pra fazer o narizinho, eu vou entrar aqui com a agulha de tapeçaria em qualquer lugar, com um tom de pele, tá? Vou vir aqui, ó, saltando 2 pontos do lado do nariz, uma carreirinha antes de acabar o olhinho, tá? E vou fazer o narizinho, gente, com 2 pontos. Vou deixar aqui um fio pra fazer o acabamento. Venho aqui em 2 pontos, ó. E vou passar de 3 a 4 vezes. Aí, você vê o tamanho do narizinho que você quer, tá? E vou passar aqui, gente, ó, 3 a 4 vezes, tá? Passei aqui 3 vezes, gente. E como ela tem o narizinho mais arrebitado, eu vou passar aqui, gente, ó, por dentro desses 3 fios, tá? E vou passando, ó, pelo fundo da agulha, pra ficar mais fácil de pegar e você não pegar a linha do seu amigurumi, do rostinho, tá? Então, assim, ó, fica mais fácil de pegar, de passar, né? E você não pega linha. Então, ó, aí você vai passando até completar o nariz. Aqui, gente, você não deixa um sobre o outro, tá? Pra não ficar embolado. E aí, você vai arrumando, ó. E puxando o narizinho. Acho que só mais uma volta. Aqui, gente, eu entro, ó, no mesmo lugar, tá? No mesmo ponto, e vou sair aqui pra fazer o arremate. E ficou assim o narizinho. Aqui você corta o fio, dá 2 nozinhos e põe esse fio pra dentro da peça. Tá, gente, aqui pra fazer o olhinho, você vai tirar um pedaço da lã, tá? Que dê pra fazer o olhinho. E vai, gente, ó, passar chapinha, tá? Em todo o fio. Tá vendo, gente, a diferença que fica do fio sem passar a chapinha e passando a chapinha? Pra fazer o olho, gente, a gente precisa de um fio mais delicado. Só que eu preciso que seja da cor do cabelo. Então, ó, aqui, olha a espessura do fio. Com a chapinha e sem a chapinha, tá? Então, ele fica bem mais fino. Então, você vai fazer isso num pedaço de lã, que dê pra você fazer o bolinho, tá? Ó, toda a espessura, que ele vai diminuir bem, tá? Aqui, ó, e não vai ficar tão grosseiro quando a gente for fazer o olhinho. Aqui, gente, pra fazer o olhinho, eu prendi o cabelinho aqui pra ficar mais fácil, pra linha não ficar enganchando. Você vai fazer um detalhezinho em preto, assim. Então, ó, deixa eu levar a linha ali pra cima. Vou entrar aqui, gente, ó, 2 carreirinhas depois do nariz, tá? 1, 2, ó, aqui bem no cantinho, tá? Então, ó, você entra no mesmo ponto que você tá.
Você sai aqui, ó, bem no cantinho, tá? Que eu não quero que fique tão profundo, é só pra dar uma diferença, tá? E vai sair, gente, na mesma carreira, ó, na mesma carreira, só que do outro lado do olhinho, tá? Então, ó, na mesma carreirinha, você vai entrar aqui. O meu é com aquela trava côncava e ela fica mais difícil de colocar, tá? Mas aí, ó, vocês inserem certinho. E aqui eu vou sair em qualquer lugar só pra fazer o acabamento, tá? Aqui, gente, eu vou colocar com alicate. Porque, como eu disse, aquela trava côncava, ela é bem mais difícil de você fazer. Aqui, gente, você vai pôr um pouquinho de cola, igual a gente pôs nesse branco, tá? Com um pouquinho com o alfinete. Você pega uma gotinha de cola, põe aqui em cima, tá? Só para que ele não saia do lugar. E vai fazer nos dois olhinhos, assim, só o detalhe em preto, tá? Aqui, ó, com o alfinete, você vem, pega só um pouquinho da cola, levanta aqui, ó, passa bem do lado do olhinho, tá? E já põe o pretinho para que ele não saia do lugar, tá? Aqui ainda ficou cola, então eu vou passar nesse outro, porque, gente, é bem pouquinho que a gente utiliza, tá? Pra não manchar o amigurumi. Prontinho. Olha só, gente, aqui pra fazer o detalhe dos cílios, eu vou entrar aqui qualquer lugar, tá? Só pra fazer o arremate depois. E vou sair aqui, gente, nesse cantinho onde eu fiz o preto, tá? Ainda tá saindo um pouquinho acima. Esses cabelinhos atrapalham, por isso que eu amarrei, viu? Vai deixar um pouquinho pra fazer o acabamento. E aqui, gente, eu vou levar até quase chegar no cabelo, tá? Então, vai ser duas carreirinhas acima, uma carreirinha antes do cabelinho. E aqui eu vou voltar pro mesmo lugar. Cuidado só pra não pegar esse branco, tá? Volto pro mesmo lugar, fazendo o primeiro cílio, tá? Esse aqui, gente, ele vai ser o do meio. Então, esse que eu vou fazer embaixo, ele vai ser na mesma carreirinha, tá? Então, ele fica um pouquinho menor. Ó, na mesma carreirinha rente, tá? Esse ele não fica curvadinho. E o outro eu vou fazer pra cima, ó, indo na mesma direção, só que um ponto acima, ó. O outro eu terminei aqui na carreirinha de baixo, vai terminar uma carreirinha após esse outro, tá? E puxa. Lembrando, gente, que bordado você vai colocando o fio onde você quer que ele fique, tá? Então, aqui, ó, quero que ele fique mais encostadinho nesse aqui. Então, eu vou puxando o fio, ó, de forma que ele fique mais próximo, tá? Se você quiser, você pode pôr outro pequenininho, ó. Só que aí eu não vou sair aqui do mesmo lugar, eu vou sair daqui um ponto acima, tá? Só que por baixo do preto. Você vem aqui um ponto acima, aqui por o preto, ó. Eu saí acima, então, ó, eu vou voltar esse pedacinho aqui que eu saí, ó. Isso. E aqui, gente, eu vou fazer um menorzinho, que vai ser o quarto, tá? Cílio. E já vou pro outro lado, que eu vou fazer a mesma coisa do que eu fiz nesse, tá? Então, gente, ó, são 4 cílios.
ele ficou assim. Assim, então aqui eu já vou fazer, gente, a sobrancelha, que aí fica mais fácil, tá? Eu vou sair aqui, ó, no canto do olhinho, ó, na mesma direção, só com esse restinho de ponto que ficou aqui, tá? Não é um ponto inteiro. E aqui, gente, eu vou fazer uma sobrancelha reta, tá? Que a dela não tem, é próxima ao olho e não tem muito detalhe, tá? Então, ó, vou fazer reto. E vou sair aqui, ó, por baixo desse último cílio aqui que a gente fez. Tá primeiro no vídeo, né? Ó, embaixo dele, uma carreirinha abaixo da que a gente fez, tá? Uma carreirinha pra baixo. E aqui, gente, você vai acertando e modelando do jeito que você quer, tá? Ó, e fica assim, ó. Tá? Aqui fica mais discreto, tá? Só com uma carreirinha de caimento. Os cílios um pouquinho maior, tá? E aqui, gente, você vai fazer do mesmo jeito que você fez no outro, tá? Então, ó, aqui eu já vou começar pelo cílio que já tá mais próximo. Ó, você vê que é a mesma carreira que você foi. Então, você vai sair na carreira de cima, tá? E aí, gente, é só contar os pontinhos e fazer do mesmo jeito que a gente fez agora. Aqui eu usei 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Então, aqui eu também vou usar 4 pontos. 1, 2, 3, 4, com uma carreirinha de caimento. Então, é nesse ponto aqui de baixo, tá? E assim, gente, eu vou fazer o cílio do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima, tá ok? Gente, aqui pra fazer a boquinha, eu vou entrar aqui em qualquer lugar, tá? Vou sair aqui, ó, 3 carreirinhas abaixo do nariz, tá? Então, 1, 2, 3, bem no centro do nariz, tá? Bem no centro do nariz. Deixar um pedacinho aqui pra fazer arremate. E aqui, gente, eu vou contar 4 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Vou entrar nesse aqui e sair uma carreirinha acima. Então, ó, deixo 2 pontos desse lado, 2 pontos desse e saio bem no centro, tá? Aqui eu vou puxar um pouco a minha linha. E aqui, gente, quando já estiver quase fechando, você vai entrar por dentro dessa laçada, tá? Entrou por dentro, ó, você vai puxar ela pra cima na direção aqui do olhinho, tá? Pra que ela fique um pouquinho mais torta pra esse lado, tá vendo? Então, ó, e vou entrar aqui, ó, no mesmo buraquinho onde eu estou dos 2 pontos, e já vou sair lá embaixo pra fazer o arremate, tá? Vou puxar aqui pra não enganchar no cabelo. E, ó, puxei aqui. Se ficou folgada desse lado, você puxa essa outra perninha, tá? Pra que ela fique bem rente. E aí, ficou a boquinha da nojinho, tá? Aqui, gente, você corta os 2 fiozinhos aqui e põe pra dentro. Dá 2 nozinhos e põe pra dentro da peça.